abençoado do Eterno, gente! Mais um dia que Ele nos presenteou para estarmos na sua presença. Mais um dia santo do Eterno. Mais um dia abençoado do Eterno que Ele nos deu para lembrar e para santificarmos esse dia. Isso mesmo, para separarmos esse dia para o Todo-Poderoso, Rei do Universo, para elevar nossa alma ao Altíssimo e com ações de graça reunidos, pudéssemos adorar o seu nome, nos prostrarmos diante da sua glória para ouvir, para aprender e para trazer para a nossa vida os seus ensinos, as suas mitzvot, os seus juízos, a sua presença. Mais um dia que nós temos para abrir esse mapa, para conhecermos o caminho que nos leva até a Ele, para conhecermos o caminho que nos leva à sua santidade. Que maravilha! Que privilégio nós temos, gente, de estarmos aqui reunidos para falarmos sobre as maravilhas do Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Isso é impagável. A grande misericórdia do Eterno que se renova a cada manhã. A cada manhã nós temos a misericórdia dele renovada e nos agarramos nela e cremos nessa misericórdia e no seu amor sem fim. E no seu amor que é tão grande que não podemos compreender, porque está muito além da nossa compreensão. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui no canal Teshuvah Total, mais uma vez reunidos, para fazermos um pequeno resumo da porção da semana. Porção essa que é porção dobrada mais uma vez. Que maravilha, porção dobrada mais uma vez, gente. E eu estou muito feliz, porque eu achei que eu não conseguiria estar aqui com vocês hoje, porque eu tenho um problema muito sério nos meus olhos, e eu fui no oftalmologista e ele usa um produto e isso agride demais os meus olhos. Essa semana foi uma semana muito ruim para mim, de muita dor ocular, sabe? Eu preparei os estudos e o último dia que eu preparei os estudos, eu tive que tomar um remédio muito forte para dor, porque estava insuportável. E aí eu capotei e acordei melhor e por isso estou aqui. E vamos tentar, tá bom? Então, tenham paciência comigo se eu errar, porque quando a minha vista está assim, ela fica embaçada, ela fica ruim, eu quase não vejo direito e forço para conseguir ver. Tá bom? Então, perdoe-me já de primeira mão. E eu não quero deixar, né, por mais que seja difícil às vezes, mas eu não quero deixar de estar aqui com vocês e tentar fazer esse resumo dessas porções, dessa porção dobrada que é magnífica, né? Que é onde o Eterno vai nos ensinar sobre um dia tão solene, que é onde o Eterno vai nos ensinar sobre a santidade, sobre ser santo, sobre o conceito de santidade vindo dele, né? Ele mesmo nos ensinará o que é santidade para ele. Então é muito importante, eu estou muito feliz, apesar de estar aqui com um pouco de dor, mas estou aqui, gente, e quero dar o meu melhor pelo Eterno, por vocês e por mim também. Então, vamos começar, porque para a gente não perder tempo, né? Para a gente não perder tempo, então vamos começar, porque mais uma vez é porção dobrada e eu já começo errando aqui, esse negócio não tá querendo ir, gente. Peraí, tenham paciência. Ainda não me ajuda o negócio, agora foi. Vamos lá começar, gente. Duas porções. Essa porção, a primeira porção que nós vamos falar sobre é a Shirei Mot, depois da morte. As porções que nós faremos hoje estão em Vaikra, Levítico, do capítulo 16 até o capítulo 27, capítulo 20, verso 27, tá bom? O Mishkan está pronto. Todo o povo de Israel estava na frente do Mishkan, né?
todas as ofertas foram feitas, o holocausto foi feito, estava tudo muito bonito, todo mundo pronto, todo mundo lá, aguardando pelo Eterno. A glória do Eterno desce, consome o holocausto, consome as ofertas, e quando o povo vê aquela glória, aquele fogo consumindo a oferta que inaugura o Mishkan, o povo se prostra diante da glória do Eterno. Todo o povo se prostra, menos os 2 sacerdotes, que morrem diante do Eterno. E o Eterno fala que ele será honrado por aqueles que estão perto dele, né? Que o seu nome será honrado por aqueles que estão perto dele. E esses 2 sacerdotes morrem. E depois da morte desses 2 sacerdotes, o Eterno imediatamente começa a nos ensinar sobre pureza. Isso mesmo. Depois da morte, ele ensina sobre pureza. E agora, não apenas sobre pureza, ele nos ensinará também sobre santidade. Morte dos 2 sacerdotes. E eu, pensando sobre isso, lembrei da morte, né, daqueles 2 pombos, da pessoa que estava curado de Tserat, né? Ele teria que oferecer 2 pombos para o Eterno. Um ficaria vivo e o outro faria a purificação. E agora, nessa porção, o Eterno, ele vai nos ensinar sobre o dia mais solene do povo do Eterno, que é o dia de Yom HaKippurim, o dia que ele nos deu para fazer essa expiação pelo seu povo. 2 bodes, né? 2 bodes pelo povo. A morte de 2 sacerdotes, que nos traz ensino sobre pureza. A morte de 2 pombos, que traz a purificação de alguém que estava impuro. E a morte de 2 bodes, que trará a purificação, a expiação do povo diante do Eterno. Mas não somente do povo, como nós veremos. Nós sabemos que 2 vezes por dia tinha individualmente, né, pelo Arão, pelo sacerdote, e por alguém, se tivesse pecado, essa expiação. Porém, o dia de Yom HaKippurim é diferente dessa expiação, né? É um dia que o Eterno nos deu para que a gente pudesse expiar os nossos pecados diante dele, mas não apenas os nossos pecados, né? E depois da morte do filho de Arão, o Eterno nos ensinará tudo isso, depois da morte. Quantos ensinos nós temos para aprender depois da morte? Isso me fez lembrar o que o nosso mestre Yeshua nos falou, quando ele disse que nós deveríamos nascer de novo. E também me fez lembrar da carta de Paulo aos Romanos, propriamente o capítulo 6, onde ele vai falar que nós deveríamos morrer. Isso mesmo, que nós deveríamos morrer para o pecado, para que nós pudéssemos, morrendo pelo pecado, nascermos para a graça do Eterno. Isso mesmo, a graça é morrer para o pecado e andarmos segundo a vontade do Eterno, os seus ensinamentos. Quantos ensinamentos nós temos depois da morte? Quando nós morremos para o pecado, o Eterno vem, pela sua misericórdia e pela sua palavra, nos ensina sobre a pureza, que nos prepara para a santidade. Tudo isso depois da morte. O nosso Eterno maravilhoso nos ensina, nos ama e expia. Vamos lá continuar para dar tempo, gente, da gente ver tudo que nós devemos ver, tá? Essas 2 porções, para mim, foi bem difícil fazer, gente, porque são 2 porções
muito importante e que foi muito difícil eu compactar ela no máximo que eu pude, mas eu não queria deixar de trazer algo sobre o dia de Yom HaKippurim, esse Moed, esse dia marcado do Eterno, né? Esse ensaio, né? Esse dia tão solene, né? Que é o dia que o Eterno nos deu para expiação. Ou seja, é um ensaio, um reflexo, um retrato da redenção que o nosso Senhor, o nosso Abba, o nosso Criador Todo-Poderoso nos deu para que nós não estivéssemos alheio ao corban dele, né? A redenção dele, a expiação dele. Então, eu compactei o máximo que eu pude para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá. Capítulo 16. Adonai falou com Moshe depois da morte dos filhos de Arão, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Adonai disse a Moshe: fale ao seu irmão que não venha a qualquer momento ao lugar sagrado além da cortina diante da cobertura da arca que jaz acima dela, para que não morra, pois eu apareci na nuvem sobre a cobertura da arca. A partir daqui, o Eterno ele vai determinar um dia para que Arão ele entre diante da sua presença, no Santo dos Santos, né? Onde estava ali a Arca da Aliança, que era a representação da glória do Eterno, da presença do Eterno. Somente um dia por ano o sacerdote poderia entrar nesse lugar para fazer expiação pelo povo. Mas não apenas pelo povo, a gente vai ver isso, né? Era o dia de Yom HaKippurim, o dia da expiação que nos prepara para entrarmos na santidade, para aprendermos sobre a santidade. Era o único dia que o sacerdote entraria lá, no Santo dos Santos. Os sábios costumam dizer que é o dia do cara a cara, né? Onde Arão entrava na cortina e com o seu incenso, fazendo fumaça, né, que cobriria a arca, ele estaria diante do lugar onde estava a presença do Eterno para fazer expiação diante dele por todos e por ele mesmo, né? Mas qual é o dia que o Eterno escolheu para fazer essa expiação? Isto será um regulamento permanente para vocês no 10º dia do mês 7º, tanto natural quanto estrangeiro que vive entre vocês, afligireis as vossas almas e não realizarão nenhum tipo de trabalho. Isso mesmo, foi o 10º dia do 7º mês que o Eterno escolheu para esse dia tão solene. Né? Esse dia que nós humilhamos a nossa alma, não dando a ela suas necessidades, como, por exemplo, a água e a comida. Nós nos humilhamos diante do Eterno. Nada que traz prazer para nós nesse dia nós temos. O dia da expiação. Para os judeus, gente, o número 10 representa uma congregação legal, né? Chamada Minyan. A congregação é um corpo que pode representar um grupo. Ou seja, nesse dia, a expiação não era individual, como acontecia todos os dias no tabernáculo, né? 2 vezes por dia. Mas era o dia da expiação pela humanidade, né? Por toda a humanidade. E não apenas pela humanidade, né? Em Levíticos 16, 32, nós veremos que essa expiação ela é pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado,
pelos sacerdotes e por todo o povo. Isso mesmo. Por isso que esse dia era diferente dos outros dias, que apesar de ter a sua expiação individual, não era um dia usado para fazer expiação por esses 5 itens, né? E vamos ver mais ou menos rápido, né? Nós estamos correndo por isso aqui, como que era feito isso daí. Nesse dia, né, eram apresentados 5 animais. Um novilho, pelo pecado de Arão, e um carneiro. Todas ofertas queimadas, tá? Não tinha oferta de elevação. Por quê? Porque nesse dia ninguém podia comer. Então, todas as ofertas desse dia era oferta queimada, né? Consumida pelo fogo totalmente. Eram 5 animais, mas o povo, ele volta toda a sua atenção para os 2 bodes, né? Os 2 bodes era para Israel, pelo povo, né? Pelo povo de Israel e um carneiro. Então eram 5 animais. E essa expiação, ela era dada por todo o povo também, né? Isso, eram 5 animais, mas quase sempre nós focamos mais nos 2 bodes, né? Nesses famosos 2 bodes, mas havia o novilho, pelo pecado de Arão, e os 2 cordeiros também, né? Primeiro novilho pelo pecado de Arão, o carneiro, né? E pela oferta queimada, e os 2 famosos bodes, que era pelo pecado do povo de Israel. E o incrível disso é que nós estamos diante de um ato solene, gente, onde o Eterno ele faz expiação pelo ser humano, onde o Eterno, pela sua infinita misericórdia, nos dá essa oportunidade de agarrarmos esse perdão, essa expiação. Mas eu fico impressionada, gente, impressionada como o povo foca toda a sua atenção, leva todo o seu olhar para cima dos 2 bodes. Por quê? Só por causa de uma figura, né? Só por causa do nome Azazel. Eles se esquecem desse dia tão solene. E como sempre, ele inclina a sua atenção para o que não é para ele inclinar a sua atenção, como a nossa mãe Eva, né? Como nossa mãe lá no Éden, que ao invés de levar a sua atenção àquilo que o Eterno falou, não coma da fruta, né? Do fruto, ela levou a sua atenção ao fruto. Ela olhou a aparência e ela desejou aquilo que ela não tinha, que era o conhecimento do bem e do mal, né? Então, ela desejou esse conhecimento. E isso trouxe o pecado até nós. O povo inteiro, ao invés de focar a sua mente, né? De focar a sua atenção para esse dia tão solene que o Eterno nos dá de expiação, ele foca completamente o seu olhar para os 2 bodes. Tudo por causa do tal do Azazel, né? Como sempre, o ser humano foca no lugar errado e na coisa errada. E perde muito, né? Em aprender, em ver, em conhecer. Ele quer o oculto, ele quer aquilo que o Eterno não revelou, né? Ele não quer aquilo que o Eterno apresenta, mas ele quer aquilo que o Eterno não revelou. E aí ele coloca todas as suas calorias, ele queima todas as suas calorias naquilo que não era para ele queimar uma caloria sequer, né? Enfim, os 2 bodes, assim como o ato de pureza depois da Tserat com os 2 pombos,
Um era morto e o outro era solto no deserto. Arão confessaria os pecados do povo de Israel com a mão sobre a cabeça do bode, tanto o que morreria quanto o que seria solto vivo no deserto, né? O que seria mandado para o deserto. Vamos continuar. A seguir, Arão lançará sorte pelos 2 bodes, um para Adonai e outro para o bendito Azazel, né? Que é esse que faz o povo perder o foco da expiação, do dia solene, do dia que o Eterno nos deu, para que nós pudéssemos fazer expiação não somente por nós, mas pelo lugar sagrado, pelo altar, pelo povo e pelos líderes, pelos sacerdotes, né? Arão apresentará o bode cuja sorte caiu para Adonai e oferecerá como oferta pelo pecado. O bode cuja sorte caiu para Azazel, porém, será apresentado vivo para Adonai e será usado para fazer expiação e será enviado ao deserto para Azazel. Repare que o bode que será levado para o deserto, ele também é usado para fazer expiação. Assim como o pombo pela Tserate. Vocês lembram disso? Eram 2 pombos. Um morreria e o outro seria solto vivo, né? E esse bode que era solto também, assim como esse pombo que também era solto vivo, ele era enviado para Azazel. Sim, que para mim esse Azazel é sim a figura dele mesmo, isso mesmo, do inimigo das nossas almas, o nosso acusador. Ele precisa saber, gente, que tem expiação para a humanidade. Ele pode espernear, ele pode rugir como um leão à nossa volta, ele pode nos acusar o quanto quiser, mas o próprio Eterno envia um cordeiro, com o sangue do cordeiro que foi morto, para mostrar para Azazel que tem expiação. Ele pode acusar o quanto que ele quiser, meu querido. Ele pode espernear o quanto ele quiser. O Eterno mostra que tem expiação. Então, gente, o nosso acusador, ele precisa saber que tem expiação para a humanidade. Ele pode acusar o quanto ele quiser, mas aí está o bode que foi morto, mas está vivo, expiando nossos pecados, meus amados. Todas as festas do Eterno, ela tem um propósito, ela aponta aos atos de redenção que o Eterno nos traria. Elas apontam ao nosso Mashiach. Elas apontam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá aí, Azazel. Foi pago. Foi expiado. Ah, gente, como o Eterno é maravilhoso. O bode morreu, mas está vivo e com o sangue para expiação. E quer saber mais, gente? O Eterno, ele nos mostrou o nome desse que deu sangue por nós. Vocês querem ver? Ele mostrou o nome dele. Estava ali, escondidinho. Se você não tiver a revelação do Eterno, você não consegue ver. Mas o Eterno tem 2 bodes pelo seu povo. Um, ele mata, e o outro, ele envia para Azazel com a expiação. Tá aí, Azazel. Tá pago, tá expiado. Não adianta você acusar. Como é maravilhoso. Vamos ver o nome
desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Vamos lá? Verso 17 e 18. Ninguém se apresenta na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar no lugar sagrado para fazer expiação até quando sair. Depois de ter feito expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a comunidade de Israel. Depois disso, irá ao altar que está diante de Adonai para fazer expiação por ele. Pegará um pouco do sangue do novilho e um pouco do sangue do bode e porá em todos os chifres do altar, os 4 chifres. Que cordeiro é esse? Conte aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo, gente. Cadê, meu Deus? Caneta. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Conte aqui... De 17 em 17, você vai ter o nome desse cordeiro. Tá aqui em letrinhas vermelhas. Yeshua. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu... O sangue de bodes e ovelha nos cobria os pecados, mas o sangue do Cordeiro de Deus nos purifica de todo o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Yeshua. Nós sabemos, gente, que nós somos o Mishkan do Eterno, certo? E que o Eterno, ele não habita onde tem impureza, certo? Por isso, ele nos dá esse cordeiro para fazer expiação por nós. Esse bode para fazer expiação por nós. E nós somos hoje o Mishkan do Eterno, o tabernáculo do Eterno, onde ele habita. Verso 20. Quando tiver terminado a expiação pelo lugar sagrado, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Para quê? Para mostrar a Azazel que houve expiação. O lugar sagrado, o nosso coração. A tenda do encontro, o nosso corpo, e o altar, as nossas obras. Todas são expiadas pelo Eterno, por esse Corban. Nós vimos, né, nas porções passadas que a impureza, ela ocorre de fora para dentro, né? Mas aqui nós conseguimos ver que essa pureza, né, que a expiação, a pureza do ser humano e do tabernáculo, né, do lugar sagrado, do lugar de encontro, ela ocorre de dentro para fora. Começava dentro do Santo dos Santos e saía e terminava no altar. Ou seja, a impureza, ela acontece de fora para dentro. Mas a pureza, ela é feita de dentro para fora. Aí está, Azazel, aquele que purifica de dentro para fora e torna eles puros para serem santos como eu sou santo. Como ele é maravilhoso. O nosso Abba. O nosso Pai Celestial, a nossa vida, aquele que nos ensina a ser santos como Ele é santo. Agora estamos puros e perdoados e prontos para aprender a ser santo como Ele é santo. E esse, gente, foi o pequeno resumo que eu tentei fazer sobre o dia da expiação. Agora nós vamos passar a aprendermos, depois de sabermos que existe expiação e que Azazel sabe disso,
nós vamos aprender, a partir de agora, a ser santo como o Eterno é santo. No capítulo 17, o Eterno ele vai ensinar que nós não devemos fazer sacrifícios fora da tenda do encontro. Então, aquele que fizesse um sacrifício, né, fora da tenda do encontro, fora do Mishkan, ele seria eliminado do povo. O Eterno, ele é realmente a sabedoria, né? Com isso, gente, ele estaria tirando a chance das pessoas fazerem sacrifício a outros deuses, né, aos deuses. Usando o nome dele, né, assim como muitos até o dia de hoje fazem. Tanto que naquele grande dia, né, muitos dirão, Senhor, Senhor. E o Senhor dirá, eu não te conheço. O Eterno, ele determina que os sacrifícios sejam feitos todo no Mishkan. Por quê? Porque ele sabia que aqueles povos tinham o costume de fazerem sacrifício para outros deuses. E para que as pessoas não usassem o nome do Eterno para fazer o sacrifício para outros deuses, ele determina que todos os sacrifícios sejam feitos apenas no Mishkan, tirando assim a chance da pessoa servir a dois deuses, né? Que é impossível. Ou você serve ao Eterno, ou você serve aos ídolos. Ou você serve ao Eterno, ou você serve aos 5 pilares de Nimrod. Aos pilares de Nimrod, né? Não tem como servir a dois senhores. E o Eterno, ele é maravilhoso, ele sabe disso. Assim como hoje, gente, muitos usam o nome do Eterno para fazerem sacrifícios, né? Sacrifícios, usando o nome do Eterno. Mas naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, eu não curei, eu não fiz milagre no seu nome. E o Senhor dirá, aparta-te de mim, praticantes do que é contra a Torá. Muitos usam o nome do Eterno para isso. E o capítulo 17, ele fala um pouco sobre isso, né? E no capítulo 17 também ele vai falar, ressaltar, na verdade, porque a gente já viu isso, sobre não comer sangue. Por quê? Porque a vida está no sangue. E o sangue o Eterno deu para fazer expiação, né? Então, o Eterno, ele proíbe o consumo de sangue para aqueles que ouvem e obedecem. Não comam sangue, gente. O sangue foi dado para fazer expiação por todos nós, pelo Eterno. Capítulo 18. Agora vamos começar o 18. Passamos um pouquinho pelo 17, né? Mesmo sem ver, só para a gente não ficar aqui. Fala ao povo de Israel, diga-lhes, eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Adonai disse a Moshe, né? Não participem das atividades encontradas na terra do Egito, onde vocês viviam, e não participem das atividades encontradas na terra de Canaã, onde eu estou levando vocês. Tampouco vivam pelos regulamentos deles. Não participem daquilo que vocês faziam na terra do Egito. E também não participe daquilo que o povo da terra que vocês estão entrando faz. O Eterno, ele já nos tirou do Egito, né, gente? Agora nós morremos para as coisas que nos afastam do Eterno. Mas nós vivemos para as promessas do Eterno, o nosso Elohim. Ele que faz a santidade, ele é a santidade, ele é a pureza vem dele. Mas, às vezes, nós nos esquecemos disso, né? E nós vivemos e queremos ser santo como ele é santo, mas nós vivemos como nós vivíamos no Egito.
Nós andamos, nós comemos, nós falamos, nós nos vestimos da mesma forma. E pior, às vezes nós saímos do Egito, né? Começamos no caminho de Techuvá. Aí o que é que a gente faz? A gente entra para a religião. Aí o que é que a gente faz? A gente vai viver como aquele povo vive. Totalmente afastado dos preceitos do Eterno. Totalmente afastado da santidade do Eterno, daquilo que ele determinou como santidade. E a santidade é totalmente o contrário daquilo que esses povos faziam, né? Então o Eterno, ele vai nos mostrar agora como nós nos tornaremos santos como ele é santo. Obedeçam as minhas regras e regulamentos e vivam de acordo com ela. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Guardem meus regulamentos e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Eu sou Adonai. Nenhum de vocês se aproximará de um parente para se relacionar sexualmente. Eu sou Adonai. A partir de agora, né, o Eterno vai falar o que essas nações faziam, que ele abominava tanto, que ele abominava demais. E, gente, nós temos que estar léguas longe dessas práticas, porque agora nós estamos puros e ele nos fará santos, ou seja, separados para ele. A porção Kedoshim, ela começa no capítulo 19, mas o capítulo 18, o Eterno, ele já começa a ensinar sobre essa santidade. Porque santidade é ser separado para o Eterno. Separado de quê, gente? De quê? Separado dessas práticas abomináveis, daqueles que andam contra e ao contrário dos ensinos do grande eu sou. O capítulo 20 ele vai repetir praticamente tudo que o capítulo 18 vai falar, né? Só que no capítulo 20, além da repetição, ele vai dar o juízo, né? Por exemplo, se você faz um pecado sexual, né, com algum dos seus parentes, aí o Eterno vai trazer aquele pecado novamente e o juízo que será daquela prática detestável, né? Daquele pecado. E a maioria desses pecados, eles geram a morte. E é claro que o tempo não vai nos permitir ver tudo, né, gente? Infelizmente, não vai nos permitir. Eu queria ser igual Yehoshua, dizer, para aí, sol, e o sol parar, para aí, lua, e a lua parar. E a gente conseguir ver tudo, né? Mas o nosso tempo é pouco e eu não tenho essa fé de Josué, não, esse poder todo. Então, vamos continuar, porque o sol não para, não. Ele tá aí. E aqui já tá quase, se bem que aqui não tá se pondo tão cedo aqui, já tá se pondo às 22h30 da noite, né? Vamos lá ver um pouquinho sobre essas impurezas que o Eterno, a maioria dessas impurezas, gente, é de cunho sexual, né? O capítulo 18 é quase todo sobre imoralidade sexual. Não se relacione sexualmente com o seu pai e não se relacione sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe, né? Não se relacione sexualmente com ela. Não se relacione com a mulher de seu pai. Esta é prerrogativa de seu pai. Não se relacione com a sua irmã, com a filha de seu pai ou de sua mãe, nascida na casa ou em outro lugar. Não se relacione sexualmente com ela. O ser humano, gente, ele consegue fazer impurezas, principalmente sexual, inimagináveis
inimagináveis, né? Por exemplo, o ser humano com animais, né? Com pessoas da mesma família, com pessoas do mesmo sexo, até com... Enfim, né? Para que eles vá contra os mandamentos do Eterno. Meu amigo, o ser humano ele é expert em fazer o que ele não deve fazer, principalmente nesse tipo de pecado, né? Que é o pecado sexual. Então, a maioria desses pecados eram de cunho sexual, infelizmente, né, gente? Não apenas isso. Leiam todos os capítulos dessas duas porções, que vocês terão ensinos assim, sabe, que elevarão a alma de vocês à santidade. Podem ter certeza disso e não precisa de interpretação, porque o Eterno, ele é claro, né? A gente não precisa nem sentar aqui, porque o Eterno é totalmente claro. E não tem essa de dizer, mas a tradução, até na tradução tá claro, gente. Sim, o hebraico é magnífico, mas se você olhar até a tradução, ela tá muito clara. Então, leia, coma, rumine, né? Rumine, e você vai aprender a santidade como é. Não se relacione sexualmente com nenhum tipo de animal, tornando-se impuro com ele. E nenhuma mulher se relacione sexualmente com um animal. Isso é perversão, gente. Não se torne impuro com nenhuma dessas coisas, pois todas as nações que eu expulso de diante de vocês maculam-se com ela. A terra tornou-se impura, e esse é o motivo da minha punição. A própria terra vomitará os seus habitantes. A terra chora com essas coisas. A terra chora. E são muitos mais, gente. É como eu falei, é só um resumo, não dá para ler tudo. Mas a terra chora com essas coisas. Ela vomita os seus seres humanos, né? Por causa disso, por causa dessas maldades do ser humano, coisas abomináveis, coisas que dá... Vou até ter que tomar água. Só de pensar dá vontade de, sabe? E, gente, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam que não existe Deus. Por que ele não existe? Porque as pessoas dizem, né? Porque se Deus existisse, não existiria tanta maldade na terra. Aí eles falam, onde é que está Deus quando uma criança, por exemplo, é estrupada, né? Onde está Deus quando uma criança está doente? Quando estão morrendo de fome e guerra? As pessoas falam isso. Não existe Deus. Porque se existisse, não existia essa maldade. Cadê Deus? Me diz aí. As pessoas falam assim para mim. E eu olho para elas e digo, realmente, não existe Deus. Isso é certo, Deus não existe. O Criador do universo que fez todas as coisas, ele não existe. O que foi criado é o que existe. O Eterno, ele não existe. Ele fez todas as coisas. Ele fez o universo, ele fez o mar, a terra, tudo que há. Mas ele não existe, porque o que existe é aquilo que foi criado. Ele não foi criado, porque ele é acima de todas as coisas. Ninguém criou ele. Ele já estava. Ele é Eie, Axé, Iê. Ninguém o criou. Por isso ele não existe. Nós existimos, porque nós somos criados. E eu te garanto, eu digo para essas pessoas, ele está no mesmo lugar que ele estava quando disse, ame o seu próximo como a si mesmo. Não faça o mal. Ele está no mesmo lugar quando ele diz, não mate, não roube, não tenha inveja, não cobice, não faça ao outro aquilo que você não quer que faça para você.
Ele está no mesmo lugar. E eu pergunto a essa pessoa, você acha que Deus ele está feliz em ver um ser humano abusando de uma criança? Você acha que Deus ele está feliz em ver uma criança doente? Claro que não. E sabe por que isso acontece? Por causa da maldade do ser humano, que se ouvisse pelo menos um terço do que o Eterno fala, o mundo seria outro. Se o ser humano ouvisse pelo menos os 10 mandamentos, né, os 10 ensinamentos do Eterno, o mundo seria outro. Mas ele não ouve. Aí ele faz as maldades e coloca no Eterno a culpa das suas maldades. Essa é a minha resposta a quem me pergunta, onde está Deus? Quando todas as abominações dessas nações são feitas. Abominações essa que ele ensina ao ser humano que não faça. São coisas terríveis, que a gente não trouxe um terço aqui, não trouxe nem nada, né? São coisas terríveis, gente, terríveis, mas que o homem faz, porque ele não ouve o Eterno. Ele traz a maldade para o mundo. Mas olha o que o Eterno diz, contudo guardem os meus regulamentos e regras e não pratiquem nenhum desses atos repugnantes, nem o natural, nem o estrangeiro que vive com vocês. Pois o povo da terra cometeu todas essas abominações e a terra está maculada. Se vocês tornam a terra impura, ela também os vomitará, como vomita a nação que está ali que esteve ali antes de vocês. Muitas doenças vêm pelo que nós comemos. Muitas doenças terríveis vêm pelas abominações sexuais que as pessoas fazem. A maldade do coração do ser humano, que não ouve de jeito nenhum nada que o Eterno ensina, traz maldade para dentro desse mundo, para a terra que geme com toda essa maldade. Mas a misericórdia do Eterno, que excede os mais altos céus e nos purifica dessa lepra maldita, quando nós fazemos techuvá. Quando nós nos voltamos dessas abominações que esses povos fazem. Sede santo, como ele é santo. Para achar Kedoshim, nossa porção. A porção que o Eterno nos ensina a ser santos, como ele é santo. O que é ser santo, gente? Ser santo é ser, como eu já falei, separados. Separados para o Eterno. Adonai disse a Moshe, capítulo 19. A gente vai ver só alguns versos, tá, gente? Porque é muito, e não tem como a gente ver tudo. É só um resumo muito básico de tudo, tá bom? Mas feito de todo o coração e até com sacrifício, porque foi doloroso fazer essa vez, porque eu estava com muita dor nos olhos. Fale a toda a comunidade de Israel. Tô. E diga-lhes, sejam santos, pois eu Adonai, o Elohim de vocês, sou santo. Cada um de vocês reverenciará seu pai e sua mãe, e vocês guardarão meus Shabbatot. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Sede santo. Por quê, gente? Porque o Eterno é santo. E olha só o que ele diz. A primeira coisa que ele fala quando ele diz sede santo porque eu sou santo é o quê? Reverenciar o seu pai e a sua mãe. E aí ele coloca junto com o Shabbatot, com o Shabbat dele, né? O mandamento, o ensino que ele fala para nós honrarmos nosso pai, nossa mãe,
É com promessa de prolongar os nossos dias na terra, né? Nessa terra que nós maculamos, nessa terra que nós enchemos com as nossas impurezas. Mas quando nós reverenciamos nosso pai, nossa mãe, os nossos dias na terra são prolongados. Assim como quando nós entramos no Shabat, mas perceba, lá no verso 30, ele diz, de novo, guardem meus Shabatot e referenciem a mesma palavra que ele usou para os pais, né? Para o pai e para a mãe, ele usou para o seu santuário. Por quê? Porque ele é Adonai. Nós temos que reverenciar o nosso pai e a nossa mãe, da mesma forma que nós reverenciamos o santuário do Eterno. Com a mesma reverência, com o mesmo respeito. Por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe é uma figura do Eterno. Tanto que nós chamamos ele de pai, ele é o nosso pai. Tanto que ele permitiu nós chamarmos pai e mãe, sendo que ele é o nosso pai. Você referencia o seu pai e a sua mãe. Você os honra, os respeita, os ajuda. Isso é ser santo, gente. Sede santo. Por quê? Porque Erie é santo. Aí você diz, mas que é impossível ser santo como ele é santo. Então o Eterno errou? Ao nos pedir e ensinar a sermos santos como ele é santo? Claro que não, gente. O Eterno, que é cheio de misericórdia, nunca nem jamais nos dá algo para realizar que não fosse possível. E na boa, não é apenas possível, é prazeroso. Nada, eu posso dizer e garantir isso a vocês com todo o meu coração. Nada é mais prazeroso do que ser santo como o Eterno é santo. Eu, já como Salomão, né, provei tudo que a minha alma queria quando eu estava longe do Eterno. E achava que me trazia prazer. Mas hoje, com meu coração aberto, eu digo para vocês com toda a certeza do mundo que nada se compara ao prazer de estar prostrado diante da glória do Eterno, aprendendo dele que é santo. E apenas ele, gente, somente ele pode nos ensinar essa santidade. O Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, Rei do Universo, aquele que abre porta onde não há porta, o alto existente que se revela, aquele que dá vida aos mortos. Todos nós pecamos, gente, e destituídos fomos da sua glória. Mas quando nós nos chegamos a ele em Techuvá e saímos fora das práticas dos pilares de Nirod, das práticas das nações que estão contra o Eterno e os seus ensinamentos, nós somos purificados e expiados por ele. E então, a partir daí, ele nos ensina a pureza, para que nós possamos ser santo como ele é santo, para que mais uma vez nós possamos ser feitos segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nossos pecados nos tiram da glória de Deus, mas a santidade que ele revela a nós, que ele determina para nós, não é o teu líder religioso, não é a tua mãe, não é o teu pai, não sou eu, não é o professor Marcos Felipe, o Renato de Prísio, o Raimson, nenhum dos professores. É o Eterno quem determina, porque só ele é santo e só ele sabe o que é santidade. Ninguém pode determinar isso, porque só o Eterno que pode nos guiar
através dessa santidade, porque só Ele é santo, gente. Não, 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 não. A santidade não é o que as crenças, os costumes determinam. Sempre lembrem disso. Santidade é o que o alto existente que se revela determina. O santo dos santos. Siga. Siga o que ele te ensinará, o que ele te ensina. Ele te guia. Essa porção, esses 2 capítulos, né? O capítulo 19 e o 20 é a repetição de quase tudo do capítulo 18, né? Ele vai ensinar a nós essa santidade. Então, por favor, leia, gente, rumine, coma. Mais uma vez eu digo para vocês. E lembre, você morreu para as práticas do pecado. Você morreu para as práticas das nações, você morreu para as práticas do pecado, como Paulo te ensina. E hoje você tem vida, né? E você tem que permanecer nessa pureza que o Eterno te ensina, que o Eterno te fala. Reverenciar pai e mãe, como você referencia o santuário do Eterno. Isso é ser santo, como ele é santo. Guardar o Shabat, isso é ser santo, como o Eterno é santo. Não se voltem para os ídolos e não moldem deuses de metal para si. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Isso é ser santo. Quando oferecer um sacrifício de oferta para Adonai, ofereça de forma que seja aceito. Que forma é essa, gente? Qual é a forma que a gente tem que apresentar um sacrifício para que ele seja aceito? A resposta está lá em Gênesis, Bereshit. Isso mesmo. Quando o Eterno fala para Caim, se você fizer o que é bom, você não será aceito. Mas o pecado está à sua porta, vai de você dominar. Se nós fazemos o que é o bem, o Eterno com certeza vai aceitar o nosso sacrifício. Nosso sacrifício, né? As nossas ofertas serão como um aroma agradável na narina do Eterno, que é a nossa obediência, gente. Quando ceifarem os grãos maduros produzidos na terra de vocês, não ceifem por completo os campos do teu campo, os cantos do teu campo. O que não foi ceifado pelos ceifeiros, não pegarão. E tua vinha não sacuda, e as suas uvas caídas da tua vinha não colherás. Para o pobre e para o estrangeiro deixará elas. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Não roubem, e não enganem, e não mintam uns para os outros, e não jurem no meu nome para mentira. Isso seria uma profanação do meu nome, do nome do seu Elohim. Eu sou Adonai. Ser santo, minha gente, é você ajudar quem precisa. É você tirar do que você tem. Não é só do que está sobrando, não. Vocês acham que isso que caía estava sobrando, gente? Essas vinhas, muitas vezes, a maioria das vezes, era de gente pobre também, que plantava só para o consumo e não para vender. Então, o que caía também era colheita, né? Também era colheita. Então, você está sendo santo? Ou você está dando só do que sobra? Essas pessoas tinham que deixar o que caía. Mas, às vezes, o que caía era o que eles tinham, né? E você? E eu? O que nós estamos fazendo com a nossa colheita, com aquilo que o Eterno nos dá? Será que nós damos somente aquilo que sobra? Ou tiramos de nós também, né? Para dar ao nosso próximo? Para suprir
sentir a necessidade do nosso próximo. Não roubar, nem enganar, né, uns aos outros. Isso também é santidade, gente. Não enganar, não roubar. Você roubar o tempo, a confiança, o amor da pessoa, né? Não é só roubar algo, algum objeto, não é você roubar o tempo daquela pessoa, a paciência daquela pessoa, né? É você enganar aquela pessoa. Não engane, não roube. Não briga com teu próximo, não rouba, não retenha o pagamento de um trabalhador contratado até amanhã do dia seguinte. O Eterno também fala isso, a gente não deve fazer isso, né? Não ser injusto ao julgar, não demonstrar parcialidade pelo pobre, tampouco usar de defender alguém só porque ele é rico, mas julgar com justiça. Isso também é ser santo. Não mentir, né? Não jurar pelo nome do Eterno, mentindo, usando o nome do Eterno, profanando o nome do Eterno por uma mentira, gente. Isso é profanar o nome do Eterno e não é ser santo. Nós temos que ser justos, ser santos como o Eterno é santo e como ele nos ensina a ser santos. Não espalhem fofoca no meio do teu povo. Não fiquem em pé sobre o sangue do teu próximo. Eu sou Adonai. A língua, ela mata mais do que arma de fogo, mais do que bomba. A língua, ela tem poder para matar a alma do ser humano. O ser, a autoestima. Quando você fala mal de uma pessoa, você está sobre o sangue. Olha o que o Eterno está falando. Você está sobre o sangue daquela pessoa. Você pode matar não apenas o corpo daquela pessoa, mas o viver, a felicidade, o amor, o interesse, a lealdade, o buscar, você destrói completamente, né? O cuidado daquela pessoa. Você destrói a esperança falando mal de alguém. Você destrói o construir de uma pessoa, o caráter. Você destrói a emoção daquela pessoa. Você torna aquela pessoa um escravo da fofoca, dos seus medos, né? A pessoa vive em querer não fazer com que os outros falem mal dela. E aquilo destrói o seu interior. A pessoa é um morto-vivo. Quando se tem uma fofoca, você está sobre o sangue daquela pessoa. Não fale mal de ninguém, ao contrário, fale o bem. Lance bênção sobre essas pessoas. Lance bênção para elas. Ao invés de falar o mal, abençoe essas pessoas. Não odeie seu irmão no teu coração e seja correto repreendendo o teu próximo. E não carregue sobre ti pecado. Não se vingue nem guarde rancor dos filhos do teu povo. Ame seu próximo como a si mesmo. Eu sou Adonai. Se as pessoas ouvissem pelo menos isso, amar o seu próximo como a si mesmo, o mundo não seria como o mundo é hoje, gente. Não seria. Não seria. Guarde todos os meus regulamentos e juízo e cumpra-os. Eu sou o Adonai. Regulamentos e juízo. Quando você guarda os regulamentos, ou seja, as mitzvot, os ensinos do Eterno, você está guardando os seus juízos. Se você anda segundo os ensinos dele, você será uma pessoa justa e o juízo não chegará até você. Por quê? Porque ele já te deu a expiação. Mas se você errar, ou alguém que está do teu lado errar, você sendo justo e santo, você deve aplicar o juízo do Eterno. Ou seja, a consequência daquele ato. Plantou, colheu. Não tem para onde correr.
Tem perdão, lógico que tem. Mas sempre existe consequência, gente, daquele pecado. E dependendo do ato, né? Nós vemos isso nas escrituras. Muitas vezes, dependendo do ato, a consequência é desastrosa. Vamos ver algum desses juízos? Adonai disse a Moshe, a gente já está terminando, tá, gente? Fale ao povo de Israel, se alguém do povo de Israel ou dos estrangeiros que vivem em Israel sacrificar um de seus filhos a Moler, será condenado à morte. O povo da terra deverá apedrejá-lo até a morte. Eu me porei também contra ele e o eliminarei de seu povo, pois sacrificou o filho a Moloque, contaminando meu santuário e profanando meu santo nome. Você, eu, será que nós não estamos sacrificando os nossos filhos a Moleque? Tá doida, Kessia, né? Você deve pensar. Gente, eu meditando muito sobre isso daqui e tentando trazer isso para os nossos dias, eu pensei, quando nós não ensinamos aos nossos filhos o caminho do eterno, o que vocês acham que nós estamos fazendo? E se vocês verem, né, o Eterno fala que essa pessoa ela tem que ser executada. E se essa pessoa não fosse executada pelas pessoas, o próprio Eterno se voltaria contra ela. Meus amados, vamos ensinar, vamos orientar, vamos encaminhar os nossos filhos no caminho do Eterno, para que isso não aconteça conosco e com as nossas gerações, para que nossas gerações sejam também tementes e abençoadas pelo Eterno nosso Elohim. Quando nós não ensinamos os nossos filhos, nós estamos dando eles de mão dadas aos sistemas desse mundo. As abominações que os separam do Eterno. Nós devemos ensinar os nossos filhos os caminhos do Eterno, para que eles aprendam também, como nós aprendemos a ser santos, como o Eterno é santo. Para que nós não venhamos a ter a vida dos nossos filhos, o sangue dos nossos filhos nas nossas mãos. Pense bastante nisso. Você, eu, somos responsáveis pelos nossos filhos a ensiná-los o caminho em que ele deve andar, para que quando eles cresçam, não venha se desviar dele. O homem que se relacionar sexualmente com a mulher de seu pai terá desgraçado seu pai na questão sexual e os dois serão executados. Seu sangue está sobre eles. Se um homem se relacionar sexualmente com sua nora, os dois serão executados. Eles cometeram uma perversão e seu sangue está sobre eles. Se um homem se relacionar sexualmente com uma mulher como se fosse com um homem como se fosse mulher, os dois cometeram uma abominação, serão executados. Seu sangue está sobre eles. Quer você queira, quer você não queira. Não é você que determina a santidade, é o Eterno. E hoje, o sistema desse mundo está inculcando na cabeça dos nossos filhos que isso é normal, gente. Por favor. As escolas estão ensinando para os nossos filhos que essa abominação é normal. Querem fazer os nossos filhos pensar que o Eterno erra ao fazer eles homens e mulheres. Nós devemos ensinar o caminho do Eterno para os nossos filhos, para que essas abominações não aconteçam
na vida deles. É abominável diante do Eterno esse ato. Homem com homem, mulher com mulher. Eu não tenho nada contra quem faz, mas isso não é santidade. Cada um vai estar diante do Eterno, para diante do Eterno ser julgados pelos seus atos. Vamos ensinar os nossos filhos. Se o homem se deitar com uma mulher no seu período menstrual, que a gente já aprendeu sobre isso, a gente não deve fazer, né? E tiver relação sexual com ela, ele expôs a fonte do sangue dela. E ela terá exposto a fonte do seu sangue. Os dois serão eliminados do seu povo. Não se relacione sexualmente com a irmã da sua mãe ou do seu pai. A pessoa que fizer isso terá se relacionado sexualmente com um parente próximo. Eles suportarão as consequências dos seus erros. Aí você vem e diz para mim, mas esquece, Arão não casou com a tia dele? Aí eu te digo, mas querido, Arão não está no Egito? Não é o Eterno que está dizendo para eles não fazerem mais, né? Não andarem mais segundo os costumes do Egito e não andassem segundo os costumes das nações que eles entravam? Entendeu? Contudo, eu lhes disse, vocês herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como propriedade, a terra que sobeja leite e mel. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os separou dos outros povos, ou seja, das ações dos outros povos. Portanto, distingam animais puros de impuros e aves puras de aves impuras. Não se tornem detestáveis por um animal, ave ou réptil, que separei para vocês considerarem impuros. Quer ser santo? Quer ser santo como o Eterno é santo? Faça como Pedro, nem se o Eterno chegar e disser come, você vai dizer, eu não como não, Senhor, porque o Senhor já disse para mim não comer. Entendeu? Isso é ser santo. Isso é ser santo. Não se misture, não se contamine. Não se contamine. Mesmo se te ensinarem o contrário, não se contamine. Ouça a voz daquele que é santo. Somente ele pode determinar o que é santo, porque ele é santo. Em vez disso, sejam santos para mim, pois eu, Adonai, sou santo e os separarei dos outros povos para pertencerem a mim. Você quer pertencer ao Eterno? Seja santo, como ele é, não como dizem que você deve ser. O homem ou a mulher que for agoeiro ou feiticeiro será executado. Apedrejem-no até a morte, que seu sangue seja sobre ele. Hoje você não vai apedrejar ninguém, mas tenha certeza que o sangue dele está sobre ele e sobre aqueles que os procuram. Feitiçaria, algo abominável aos olhos do Eterno. Se você é santo, você jamais vai pegar um jornalzinho para ver o horóscopo do dia. Se você é santo, você jamais vai procurar alguém para... É tarô? Acho que é. Eu não sei. Para ler um tarozinho. Você é santo como o Eterno é santo. Você não precisa saber o amanhã, porque o amanhã pertence ao Eterno.
E é Ele quem cuida de você. Porque você é santo como o Eterno é santo. E você não precisa saber do amanhã, sabendo que o amanhã pertence àquele que te dá todas as coisas e que tem todas as coisas nas suas mãos. Gente, ser santo é ser separado das ações das nações que não tem o Eterno como Elohim. Se você é santo, você deve se afastar, como diz a minha avó, andar léguas longe dessas práticas, mas usar toda a sua energia para aprender com o Eterno a ser santo como Ele é santo, separado para Ele. Você morreu para o pecado, você nasceu de novo, expiado pelo Eterno, né? Azazel agora já não pode mais apontar o dedo dele para ti. O Eterno diz, está aqui o Corban. Está lá, vivinho, morreu, mas voltou, ressuscitou. E está aqui a minha expiação para a humanidade. Agora eles são santos porque eu sou santo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Eu espero que eu não tenha misturado tudo, né? Ainda mais que os meus olhos estão assim, gente. Tão vesguinho, enfim. Só para lembrar vocês e pedir para vocês que leiam, tá? Que ruminem. A próxima porção é a porção aí, é só uma porção, vai dar pra gente, né? Trabalhar mais. 2 porções é muito compactada, a gente quase não vê nada. Aí vai criar Levítico 21 até o 24, 23, tá? Vocês leiam, vocês ruminem. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, gente? Vem aqui nos vídeos, não apenas aqui na nossa porção da Torá, né? Mas nos outros também. Escreva lá a sua pergunta sobre a porção daquela semana, né? E se nós tivermos essa resposta, a gente vai estar falando com vocês, a gente vai estar, né, levando para vocês aquilo que a gente vê, tá bom? Então, não deixem de ler, não deixem de buscar o Eterno durante a semana. O Shabat é apenas uma porção dobrada e não apenas a porção que você deve ter na semana, é a porção dobrada, né? O dia que nós elevamos totalmente ao Eterno a nossa alma, né? O nosso coração. E aprendemos dele, né? Aprendemos a ser santo. Hoje a gente aprendeu sobre a expiação, hoje a gente aprendeu as coisas que o Eterno detesta, as coisas que fizeram com que essas nações fossem expulsas da terra, né? As coisas que trazem morte, mas também ele nos ensinou as coisas que trazem vida, nos mostrou que quando há techuvá, quando há arrependimento, nós somos expiados, purificados e santificados por Ele. Nós devemos ser santos, como o Eterno é santo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você. E que o Eterno te traga muita paz, muita shalom. E eu espero que semana que vem a gente possa estar aqui juntos novamente. Beijão no coração de vocês. Vamos ser santos, gente. Porque o Eterno nosso Deus nos ensinou a ser santos. Por quê? Porque Ele é santo. Nós devemos ser separados para Ele. Amar Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso intento, com tudo que nós temos e que nós somos. Nós devemos amar o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Porque só Ele é digno de todo o amor que nós temos. Porque Ele é o amor para nós. Eu poderia sentar aqui o dia inteiro e falar sobre as maravilhas dele, porque nada nesse mundo me dá mais prazer do que falar sobre Ele, do que viver para Ele.
do que ver as suas ações na minha vida, transformando o meu ser a todos os dias, pouco a pouco, degrau por degrau. Assim, gente, ele faz conosco. Ele não joga tudo de uma vez, ele nos dá degrau por degrau. Vamos de musiquinha, porque a Kessia tá com o olhinho doendinho. Shalom, gente. Opa, coloquei errado. Shalom! Salom, velho. במדרון בהר הוואדי, עץ השקדי הפורח, באוויר ניחוח הנשיא. זה הזמן לפני הקיץ, שהרמהל פותח, ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס. Shabbat Shalom, agora eu que sou o professor. Tchau, tchau.